A ética é um dos ramos centrais da filosofia e dedica-se à investigação da ação humana, procurando responder à pergunta fundamental: como devemos viver? Desde a antiguidade, os filósofos buscaram compreender o que torna uma ação boa ou má, quais princípios devem orientar as escolhas individuais e coletivas e de que maneira o ser humano pode alcançar uma vida verdadeiramente realizada. Embora as respostas tenham variado ao longo da história, a reflexão ética sempre girou em torno de alguns conceitos fundamentais, como o bem, a virtude, a felicidade, a liberdade, o dever e a justiça. A história da ética pode ser entendida como uma sucessão de diferentes tentativas de definir esses conceitos e de explicar como eles se relacionam entre si. Na filosofia antiga, a preocupação predominante era descobrir qual modo de vida conduzia à excelência humana. Para Aristóteles, toda ação humana tende a algum bem, e o bem supremo é a eudaimonia, normalmente traduzida como felicidade ou florescimento humano. Essa felicidade, porém, não consiste em prazer passageiro nem em riqueza ou prestígio, mas na realização plena das capacidades próprias da natureza racional do ser humano. A virtude ocupa, portanto, um lugar central. Ela é adquirida pelo hábito e consiste em agir de maneira equilibrada, encontrando o justo meio entre os excessos. A ética aristotélica não apresenta regras universais rígidas. Exige prudência, phronesis, isto é, a capacidade de deliberar corretamente diante das circunstâncias concretas. Além disso, Aristóteles considera que a vida ética é inseparável da vida política, pois o ser humano só alcança sua realização vivendo em comunidade. O estoicismo, representado por Sêneca, desloca parcialmente o foco da ética para o domínio interior do indivíduo. Vivendo em um período de instabilidade política no Império Romano, Sêneca sustenta que a verdadeira liberdade não depende das condições externas, mas da capacidade de governar a si mesmo por meio da razão. A virtude permanece sendo o único bem verdadeiro, enquanto riquezas, honras, saúde ou sofrimento são considerados bens indiferentes do ponto de vista moral. O sábio aprende a controlar suas paixões, aceita serenamente aquilo que não pode modificar e procura viver de acordo com a ordem racional da natureza. A ética torna-se assim um exercício permanente de autodomínio e liberdade interior. Com Agostinho, a ética passa a ser profundamente influenciada pelo cristianismo. Embora preserve muitos elementos da filosofia clássica, especialmente do platonismo, Agostinho afirma que o fim último da existência humana é Deus. O problema moral deixa de ser apenas a busca racional da felicidade e passa a envolver também a relação entre liberdade, pecado e graça. O ser humano possui vontade livre, mas essa liberdade foi enfraquecida pelo pecado e tende a afastá-lo do verdadeiro bem. A virtude consiste em ordenar corretamente os amores, amar acima de tudo a Deus e, por consequência, amar adequadamente todas as demais coisas. Dessa forma, a moralidade não depende apenas do conhecimento racional, mas também da transformação interior promovida pela graça divina. Na modernidade, a ética assume novas características em razão das profundas mudanças políticas, científicas e culturais. Jean-Jacques Rousseau parte da ideia de que o ser humano é naturalmente bom, mas é corrompido pelas instituições sociais. A moralidade nasce da liberdade e da capacidade de participar da construção de uma comunidade política justa. Em suas reflexões sobre educação, especialmente em Emílio, Rousseau procura mostrar como formar indivíduos livres e moralmente autônomos, capazes de agir conforme a própria consciência e não apenas obedecer às convenções sociais. A ética passa, assim, a estar intimamente ligada à emancipação do indivíduo e à organização legítima da vida coletiva. Immanuel Kant promove uma das maiores transformações da ética ao defender que a moralidade deve fundamentar-se exclusivamente na razão. Para ele, uma ação só possui verdadeiro valor moral quando é realizada por dever, e não por interesse, emoção ou expectativa de recompensa. O famoso imperativo categórico estabelece que devemos agir apenas segundo máximas que possam tornar-se leis universais para todos. Cada pessoa deve ser tratada sempre como um fim em si mesma, jamais apenas como um meio para alcançar objetivos particulares. A liberdade, nesse contexto, não significa fazer tudo o que se deseja, mas agir autonomamente segundo leis que a própria razão reconhece como universalmente válidas. Baruch Spinoza oferece uma compreensão bastante distinta da liberdade. Em sua filosofia, tudo que existe segue necessariamente a ordem da natureza, e o livre-arbítrio, entendido como capacidade de escolher independentemente das causas que nos determinam, é uma ilusão. Entretanto, isso não elimina a ética. Pelo contrário, a verdadeira liberdade consiste em compreender racionalmente as causas que determinam nossos pensamentos e ações. Quanto mais o indivíduo conhece a si mesmo e a natureza, menos é dominado por paixões irracionais e mais age segundo a razão. A emancipação humana ocorre, portanto, pelo conhecimento que transforma paixões passivas em ações conscientes e conduz à alegria e à serenidade. Na filosofia contemporânea, Jürgen Habermas procura responder aos desafios das sociedades democráticas e pluralistas. Em vez de fundamentar a ética na natureza humana, na religião ou apenas na consciência individual, ele propõe uma ética do discurso. Segundo Habermas, normas morais são legítimas quando podem ser aceitas racionalmente por todos os envolvidos em um processo de diálogo livre, igualitário e sem coerção.
A moralidade deixa de ser exclusivamente uma questão de consciência individual para tornar-se também um processo comunicativo. A liberdade manifesta-se na participação igualitária dos cidadãos, enquanto a emancipação consiste em superar relações de dominação por meio da comunicação racional e do debate público. Observando conjuntamente esses pensadores, percebe-se que a ética acompanha as grandes transformações da própria filosofia. Em Aristóteles e Sêneca, predomina a preocupação com a formação do caráter e da virtude. Em Agostinho, a vida moral é reinterpretada à luz da relação entre Deus, liberdade e salvação. Rousseau enfatiza a liberdade natural e a regeneração moral da sociedade. Kant coloca o dever racional no centro da moralidade. Spinoza identifica a liberdade com o conhecimento das necessidades que governam a realidade. Habermas, por sua vez, desloca o fundamento da ética para o diálogo racional entre cidadãos livres e iguais. Apesar das diferenças profundas entre esses autores, todos procuram responder ao mesmo problema fundamental: como pode o ser humano viver de maneira verdadeiramente boa, livre e justa? Cada um oferece uma resposta própria, moldada por seu contexto histórico e por seus pressupostos filosóficos, mas todos contribuíram decisivamente para construir a tradição ética ocidental. Em conjunto, suas obras mostram que a ética não é apenas um conjunto de normas de comportamento, mas uma investigação permanente sobre a natureza humana, a liberdade, a responsabilidade, a convivência e as condições de uma vida digna. A Ética de Aristóteles representa uma das formulações mais influentes de toda a filosofia ocidental e estabeleceu um paradigma que permaneceu vivo por mais de 2 milênios. Diferentemente de filósofos posteriores que procuraram fundamentar a moral em leis universais, mandamentos religiosos ou deveres absolutos, Aristóteles concentrou sua reflexão na formação do caráter humano. A pergunta central de sua ética não é simplesmente o que devo fazer, mas que tipo de pessoa devo me tornar. Para ele, a moralidade está intimamente ligada ao desenvolvimento das virtudes e à realização plena da natureza humana. O ponto de partida de sua reflexão é a ideia de que toda ação humana busca algum bem. As pessoas trabalham, estudam, governam, educam os filhos ou cultivam amizades porque desejam alcançar determinados fins considerados valiosos. Entretanto, esses objetivos particulares apontam para um bem supremo, desejado por si mesmo, e não como meio para outro fim. Esse bem é denominado eudaimonia, palavra grega frequentemente traduzida como felicidade, embora o termo florescimento humano ou vida plenamente realizada expresse melhor seu significado. Para Aristóteles, felicidade não corresponde a um estado emocional passageiro nem ao prazer momentâneo. Também não se identifica com riqueza, poder, fama ou sucesso. Trata-se da realização completa das potencialidades humanas ao longo de uma vida inteira. Essa concepção decorre de sua visão da natureza. Aristóteles afirma que cada ser possui uma função própria, ergon. Uma faca realiza sua função quando corta bem. Um músico, quando executa bem sua arte. Da mesma forma, o ser humano possui uma característica específica que o distingue dos demais animais, a racionalidade. Consequentemente, a vida boa consiste em exercer plenamente a razão, orientando desejos, emoções e ações de maneira equilibrada. A felicidade é, portanto, a atividade da alma conforme a excelência racional. É nesse contexto que surge o conceito de virtude, arete. A virtude é uma excelência adquirida que torna o indivíduo capaz de agir corretamente. Aristóteles distingue dois grandes grupos de virtudes. As virtudes intelectuais, como a sabedoria e a compreensão, desenvolvem-se principalmente pelo ensino e pelo estudo. Já as virtudes morais, como coragem, temperança, generosidade e justiça, são adquiridas pela prática constante. Ninguém nasce corajoso ou justo, torna-se assim por meio da repetição de ações corretas. A formação ética é, portanto, um processo educativo que exige disciplina, exemplos adequados e convivência social. Uma das ideias mais conhecidas da ética aristotélica é a doutrina do justo meio. Aristóteles observa que muitos vícios surgem por excesso ou por deficiência. A coragem, por exemplo, situa-se entre a covardia, que evita qualquer risco, e a temeridade, que enfrenta perigos de maneira irresponsável. A generosidade encontra-se entre a avareza e a prodigalidade. A temperança evita tanto a insensibilidade quanto os excessos dos prazeres. O justo meio, porém, não corresponde a uma média matemática aplicável a todos os casos. Ele depende das circunstâncias concretas, das características da pessoa e da situação enfrentada. O equilíbrio moral exige discernimento e sensibilidade. Essa capacidade de julgar corretamente cada situação recebe o nome de prudência, phronesis. A prudência é talvez a virtude intelectual mais importante da ética aristotélica, pois permite aplicar os princípios gerais às circunstâncias particulares. Não basta conhecer teoricamente o que é o bem. É necessário saber agir concretamente em cada momento da vida. O indivíduo prudente consegue avaliar consequências, considerar diferentes fatores e escolher a ação mais adequada. Por isso, Aristóteles entende que a experiência desempenha um papel essencial na formação moral. Outro aspecto fundamental de sua ética é a compreensão da relação entre razão e emoções. Aristóteles não considera os sentimentos inimigos da moralidade, como algumas correntes filosóficas posteriores sugeririam. O problema não está em sentir medo, ira ou desejo, mas em senti-los de maneira desordenada.
A educação ética busca harmonizar emoções e razão, de modo que os desejos passem a colaborar com as decisões racionais. A pessoa virtuosa não apenas faz o bem, ela aprende também a sentir prazer na prática do bem e repulsa diante da injustiça. A ética aristotélica está igualmente ligada à sua filosofia política. Aristóteles define o ser humano como um animal político, isto é, um ser naturalmente destinado à vida em comunidade. A virtude não pode ser plenamente desenvolvida no isolamento, pois exige convivência, cooperação, amizade e participação na vida da cidade. A polis existe justamente para criar as condições necessárias ao florescimento moral de seus cidadãos. Por essa razão, ética e política constituem disciplinas inseparáveis. A primeira orienta a formação do indivíduo virtuoso, enquanto a segunda organiza a comunidade que torna essa formação possível. Nesse contexto, a justiça ocupa uma posição privilegiada entre as virtudes. Aristóteles considera a virtude mais completa porque regula as relações entre os indivíduos. Ele distingue a justiça distributiva, responsável pela distribuição proporcional de honras e bens, conforme os méritos de cada um, da justiça corretiva, que busca reparar desequilíbrios produzidos por crimes, fraudes ou prejuízos. A preocupação constante é preservar a harmonia da comunidade e assegurar relações equilibradas entre seus membros. A amizade, filia, também desempenha papel essencial em sua ética. Aristóteles sustenta que ninguém deseja viver completamente sozinho, ainda que possuísse todos os demais bens. A verdadeira amizade baseia-se na virtude e no reconhecimento mútuo do bem, permitindo que os indivíduos cresçam moralmente juntos. Assim, a felicidade não é uma conquista exclusivamente individual, mas uma realidade compartilhada no interior da vida social. A influência dessa concepção ética foi extraordinária. Durante a antiguidade, inspirou diversas escolas filosóficas. Na Idade Média, foi incorporada e reinterpretada por pensadores cristãos, sobretudo por Tomás de Aquino, que integrou a ética aristotélica à teologia cristã. Na filosofia contemporânea, especialmente a partir do século XX, ocorreu um forte renascimento da chamada Ética das Virtudes, com autores como Alasdair MacIntyre, que retomaram Aristóteles para criticar modelos éticos excessivamente centrados apenas em regras ou consequências. Em síntese, Aristóteles compreende a ética como um processo contínuo de formação do caráter. A felicidade consiste na realização plena da natureza racional do ser humano. A virtude é adquirida pelo hábito. A prudência orienta as escolhas concretas, o justo meio evita os excessos, e a vida política fornece o ambiente indispensável para o desenvolvimento moral. Sua filosofia permanece atual porque entende que a excelência ética não nasce de obediência mecânica a normas, mas da educação integral da pessoa, da prática constante do bem e da construção de uma vida equilibrada em comunidade. A ética de Sêneca representa uma das expressões mais importantes do estoicismo romano e parte de uma preocupação eminentemente prática. Como viver bem em um mundo marcado pela instabilidade, pelo sofrimento, pelas perdas e pelas incertezas. Diferentemente de Aristóteles, cuja reflexão se desenvolveu no contexto da polis grega e da participação política, Sêneca escreveu durante o Império Romano, período caracterizado por disputas de poder, perseguições e frequentes mudanças políticas. Tendo sido conselheiro do imperador Nero e posteriormente condenado ao suicídio pelo próprio governante, Sêneca conheceu diretamente a fragilidade da fortuna e da vida pública. Sua filosofia nasce dessa experiência e procura oferecer ao indivíduo um caminho para preservar a liberdade e a serenidade, independentemente das circunstâncias externas. O princípio fundamental de sua ética é que o único bem verdadeiro é a virtude. Tudo aquilo que normalmente desperta o desejo humano, riqueza, saúde, prestígio, poder, beleza ou sucesso, possui valor apenas relativo e pode ser perdido a qualquer momento. Como esses bens dependem de fatores externos, não podem constituir o fundamento da felicidade. Apenas a virtude, que depende da própria razão, permanece inteiramente sob domínio da pessoa. Consequentemente, a felicidade não consiste em possuir muitos bens, mas em desenvolver um caráter capaz de permanecer firme diante das mudanças da vida. Essa concepção decorre da cosmologia estoica. Os estoicos afirmavam que o universo é governado pelo Logos, uma razão universal que organiza todas as coisas segundo uma ordem necessária. Nada acontece por acaso. Tudo participa de uma estrutura racional da natureza. Viver eticamente significa, portanto, viver de acordo com a natureza, isto é, aceitar racionalmente a ordem do universo e ajustar a própria vontade a ela. O sofrimento humano nasce, em grande parte, da tentativa de resistir ao inevitável ou de desejar aquilo que não depende de nós. É nesse contexto que Sêneca desenvolve sua concepção de liberdade. Para ele, a verdadeira liberdade não é política nem econômica. Um rei pode ser escravo de suas paixões, enquanto um escravo pode ser interiormente livre. A liberdade consiste no autogoverno racional. O indivíduo livre é aquele que domina seus desejos, seus medos, sua ambição e sua ira, deixando de ser controlado pelas circunstâncias externas. Assim, a escravidão mais perigosa não é aquela imposta por outros homens, mas a submissão às próprias paixões. Essa análise conduz diretamente à teoria estoica das paixões. Sêneca não entende emoções como simples sentimentos naturais, mas como movimentos desordenados da alma produzidos por juízos equivocados.
A ira, por exemplo, surge quando acreditamos que fomos injustamente ofendidos e que a vingança nos fará bem. O medo aparece quando atribuímos importância excessiva à perda de bens externos. A tristeza resulta frequentemente do apego desmedido ao que é transitório. A tarefa da filosofia consiste em corrigir esses juízos por meio da razão, permitindo que a alma recupere seu equilíbrio. Entre todas as paixões, Sêneca dedica atenção especial à ira, tema de sua obra Sobre a Ira. Ele considera a ira uma das emoções mais destrutivas, pois leva indivíduos e governantes a agir impulsivamente, produzindo violência, injustiça e arrependimento. O sábio não elimina completamente suas emoções, mas aprende a não ser governado por elas. A razão deve orientar todas as decisões importantes da vida. O ideal ético do estoicismo é a apatheia, termo que não significa indiferença ou insensibilidade, mas liberdade em relação às paixões desordenadas. O sábio continua experimentando afeição, amizade, alegria e compaixão, porém essas emoções permanecem subordinadas à razão. Seu estado característico é a tranquilidade da alma, tranquilitas animi, resultado de uma vida interior disciplinada e equilibrada. Outro aspecto importante da ética de Sêneca é sua reflexão sobre o tempo. Em obras como Sobre a Brevidade da Vida, ele afirma que os seres humanos costumam desperdiçar sua existência perseguindo riquezas, honrarias e ambições que jamais proporcionam verdadeira satisfação. A vida não é necessariamente curta, torna-se curta porque grande parte dela é desperdiçada com preocupações inúteis. A filosofia ensina a utilizar o tempo de maneira consciente, concentrando-se naquilo que realmente depende de nós, a formação do caráter. A morte ocupa igualmente um lugar central em sua reflexão. Sêneca insiste que o medo da morte constitui uma das maiores fontes de sofrimento humano. Como a morte é inevitável e pertence à ordem natural do universo, temê-la incessantemente significa viver prisioneiro de algo que não pode ser evitado. O sábio aprende a contemplar sua própria mortalidade com serenidade, transformando essa consciência em estímulo para viver cada momento de forma mais plena e virtuosa. Embora enfatize a liberdade interior, Sêneca não defende uma ética individualista. Ele afirma que todos os seres humanos participam da mesma razão universal e pertencem a uma única comunidade moral. Essa ideia fundamenta um certo cosmopolitismo estoico, segundo o qual todos compartilham uma mesma dignidade racional, independentemente de origem, riqueza ou posição social. Por isso, a justiça, a benevolência e a solidariedade também fazem parte da vida virtuosa. Comparada à ética de Aristóteles, a filosofia de Sêneca apresenta diferenças significativas. Aristóteles considera que certos bens externos, como saúde, amigos e estabilidade política, contribuem para a felicidade, embora não sejam suficientes por si mesmos. Sêneca, ao contrário, sustenta que a felicidade depende exclusivamente da virtude, tornando o sábio praticamente independente da fortuna. Enquanto Aristóteles valoriza intensamente a participação na vida política da cidade, Sêneca concentra sua atenção na autonomia moral do indivíduo diante das vicissitudes do mundo. A influência de Sêneca foi profunda e duradoura. Seus escritos inspiraram pensadores cristãos, especialmente por suas reflexões sobre virtude e domínio das paixões. Influenciaram humanistas do Renascimento e exerceram grande impacto sobre filósofos modernos interessados na formação do caráter. Ainda hoje, muitas práticas contemporâneas relacionadas ao autocontrole emocional, à resiliência, à aceitação das adversidades e ao fortalecimento da autonomia pessoal encontram paralelos significativos no estoicismo romano. Em síntese, a ética de Sêneca ensina que a verdadeira felicidade não depende da sorte nem das circunstâncias externas, mas da capacidade de viver racionalmente. A virtude constitui o único bem absoluto. A liberdade consiste no domínio de si mesmo. As paixões devem ser governadas pela razão. A morte e o destino devem ser aceitos com serenidade, e a filosofia é um exercício permanente de aperfeiçoamento moral. Seu pensamento permanece atual porque oferece uma resposta consistente a uma questão que continua acompanhando a experiência humana: como conservar a dignidade, a tranquilidade e a liberdade interior, mesmo em um mundo marcado pela instabilidade e pela incerteza. A ética de Agostinho ocupa um lugar decisivo na história da filosofia, porque representa uma síntese entre a tradição filosófica greco-romana e a doutrina cristã. Enquanto Aristóteles havia fundamentado a moralidade na realização da natureza humana e os estoicos, como Sêneca, enfatizavam o domínio racional das paixões, Agostinho desloca o centro da reflexão ética para a relação entre o ser humano e Deus. Em sua filosofia, a questão fundamental deixa de ser apenas como alcançar a felicidade por meio da virtude e passa a ser como orientar corretamente a vontade humana para o bem supremo. A ética torna-se assim inseparável da liberdade, do pecado, da graça e do amor. Agostinho parte da convicção de que todo ser humano busca naturalmente a felicidade. Nesse ponto, ele concorda com a tradição filosófica clássica. No entanto, afirma que os bens terrenos, riqueza, poder, prazer, prestígio ou conhecimento são limitados e transitórios. Por melhores que sejam, nenhum deles pode satisfazer plenamente o coração humano. A felicidade verdadeira somente pode ser encontrada em Deus, que é eterno, imutável e o bem absoluto. Todas as demais formas de felicidade permanecem incompletas, porque se apoiam em realidades sujeitas ao tempo e à mudança.
Essa conclusão está diretamente ligada à sua compreensão da natureza do bem e do mal. Influenciado pelo neoplatonismo, Agostinho sustenta que o mal não possui existência própria. Ele não é uma substância nem uma força independente que rivaliza com Deus. O mal é a privação do bem, privatio boni, isto é, a ausência ou corrupção de uma perfeição que deveria existir. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o mal representa uma deficiência da ordem criada por Deus. Essa concepção permitiu a Agostinho rejeitar o dualismo que havia conhecido durante sua juventude no maniqueísmo, segundo o qual haveria dois princípios eternos em conflito, um do bem e outro do mal. O centro da ética agostiniana é a vontade. Embora a inteligência seja importante, conhecer o bem não basta para praticá-lo. O problema moral reside principalmente na vontade humana, que pode orientar-se corretamente ou afastar-se de Deus. O pecado nasce quando a vontade ama desordenadamente os bens inferiores e lhes atribui um valor maior do que possuem. A raiz da vida moral não está apenas no conhecimento, mas na direção que a vontade imprime aos próprios desejos. É nesse contexto que surge um dos conceitos mais importantes de sua filosofia, o Ordo Amoris, ou Ordem dos Amores. Para Agostinho, o ser humano é definido muito mais pelo que ama do que simplesmente pelo que conhece. Viver moralmente significa amar cada realidade segundo sua importância objetiva. Deus deve ser amado acima de todas as coisas, pois é o bem supremo. Os demais bens, família, trabalho, amizade, riqueza ou conhecimento também podem ser amados, mas sempre de maneira subordinada e ordenada. Quando ocorre essa hierarquia correta dos amores, a vida torna-se harmoniosa. Quando ela é invertida, surgem o pecado, a desordem moral e o sofrimento. Essa análise conduz à reflexão sobre a liberdade. Agostinho defende energicamente que o ser humano possui livre-arbítrio. Se não existisse liberdade, não haveria responsabilidade moral nem justiça divina. Entretanto, a liberdade foi profundamente afetada pelo pecado original. Após a queda de Adão e Eva, a vontade humana tornou-se inclinada ao egoísmo e ao amor desordenado. O indivíduo continua sendo livre, mas sua capacidade de escolher o verdadeiro bem encontra-se enfraquecida. Em outras palavras, a liberdade permanece, mas está moralmente ferida. Por isso, Agostinho introduz na ética um elemento ausente nos filósofos pagãos, a graça divina. A razão e a vontade humana sozinhas não conseguem restaurar plenamente a ordem moral perdida. É necessária a ação da graça de Deus para fortalecer a ser a vontade, curar sua desordem e torná-la novamente capaz de amar corretamente. A virtude deixa de ser apenas resultado do esforço racional ou do hábito, como em Aristóteles, e passa a depender também da cooperação entre a liberdade humana e a graça divina. Entre todas as virtudes, Agostinho atribui lugar privilegiado ao amor, caritas. Enquanto o amor egoísta, cupiditas, leva o indivíduo a buscar apenas seus próprios interesses, a caritas dirige a pessoa para Deus e para o próximo. O amor torna-se, assim, o princípio unificador de toda a vida moral. As demais virtudes, prudência, justiça, fortaleza e temperança, somente alcançam seu pleno significado quando são orientadas pelo amor verdadeiro. Essa concepção aparece claramente em sua distinção entre duas formas simbólicas de sociedade, desenvolvida na obra A Cidade de Deus. Agostinho descreve a cidade de Deus como a comunidade daqueles que amam Deus acima de si mesmos, enquanto a cidade terrena é formada por aqueles que amam a si próprios acima de Deus. Não se trata de dois estados concretos, mas de duas orientações fundamentais da vontade humana. Ambas coexistem ao longo da história, refletindo o permanente conflito entre o egoísmo e o amor ordenado. Embora coloque Deus no centro da moralidade, Agostinho não despreza a razão. Ao contrário, considera um dom indispensável para compreender a verdade. Sua célebre fórmula, crer para compreender e compreender para crer, expressa a complementaridade entre fé e razão. A investigação filosófica continua sendo importante, mas encontra sua plenitude quando iluminada pela verdade divina. Comparando Agostinho com os filósofos anteriores, percebe-se tanto continuidade quanto inovação. De Platão, ele conserva a ideia de que existe um bem supremo para o qual toda a existência deve orientar-se. De Aristóteles, mantém a preocupação com a felicidade e com a formação das virtudes. Dos estoicos, incorpora o ideal de domínio das paixões e de vida interior. Entretanto, modifica profundamente todos esses elementos ao introduzir os conceitos cristãos de criação, pecado original, graça, redenção e amor divino. A influência de Agostinho sobre a filosofia ocidental foi imensa. Durante toda a Idade Média, sua ética tornou-se uma das principais referências da filosofia cristã, influenciando profundamente pensadores como Anselmo de Cantuária e, posteriormente, Tomás de Aquino, ainda que este último dialogasse mais diretamente com Aristóteles. Mesmo na modernidade, filósofos como René Descartes, Blaise Pascal e diversos pensadores existencialistas retomaram temas agostinianos, como a interioridade, a liberdade, a vontade e a busca da verdade. Em síntese, a ética de Agostinho compreende a vida moral como um processo de conversão da vontade e de ordenação dos amores. A felicidade consiste na união com Deus. O mal nasce do uso desordenado da liberdade. A virtude depende tanto da ação humana quanto da graça divina. E o amor constitui o princípio que organiza toda a existência moral.
Sua filosofia marcou uma mudança decisiva na história da ética, ao integrar a tradição clássica com a visão cristã do ser humano, inaugurando uma concepção que dominaria grande parte do pensamento ocidental durante muitos séculos. A ética de Jean-Jacques Rousseau ocupa um lugar singular na história da filosofia, porque procura compreender como um ser humano naturalmente livre e inclinado ao bem pode tornar-se moralmente corrompido pela própria sociedade que construiu. Enquanto Aristóteles entendia a comunidade política como um ambiente natural para o desenvolvimento da virtude, Agostinho atribuía a origem da desordem moral ao pecado, e Sêneca buscava a liberdade no domínio das paixões. Rousseau identifica nas formas históricas de organização social a principal causa da degradação moral. Sua reflexão ética está profundamente ligada aos temas da liberdade, da educação, da igualdade e da emancipação, influenciando decisivamente a filosofia política moderna e os ideais que inspiraram a Revolução Francesa. O ponto de partida de Rousseau é sua concepção da natureza humana. Em oposição a Thomas Hobbes, que descrevera o estado de natureza como uma condição de conflito permanente, Rousseau sustenta que o ser humano, em seu estado originário, é pacífico, compassivo e relativamente autossuficiente. O indivíduo natural não é um santo nem um ser plenamente racional, mas possui duas disposições fundamentais: o instinto de autopreservação e a piedade natural, isto é, a capacidade espontânea de sentir compaixão pelo sofrimento alheio. Essas características impedem que a violência se torne a regra da convivência. Segundo Rousseau, o problema moral surge quando a sociedade evolui e introduz profundas desigualdades. O desenvolvimento da agricultura, da propriedade privada e das instituições políticas altera radicalmente as relações humanas. As pessoas deixam de buscar apenas sua conservação e passam a competir por riqueza, prestígio e reconhecimento. É nesse contexto que aparece aquilo que Rousseau chama de amor próprio, diferente do amor de si, amor de soi. Enquanto este corresponde ao cuidado natural consigo mesmo, o amor próprio depende da opinião dos outros e alimenta vaidade, inveja, orgulho e rivalidade. A corrupção moral nasce justamente dessa comparação permanente entre os indivíduos. Essa análise é desenvolvida de maneira clássica no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Rousseau argumenta que a propriedade privada marca um momento decisivo na história humana. A célebre imagem do primeiro homem que cercou um terreno e declarou "Isto é meu" simboliza o início das desigualdades sociais institucionalizadas. A partir desse momento, multiplicam-se conflitos de interesse, formas de dominação e estruturas políticas destinadas muitas vezes a preservar privilégios. A sociedade civilizada produz avanços técnicos e culturais, mas também amplia as formas de dependência e alienação. Entretanto, Rousseau não propõe um retorno literal ao estado de natureza. Seu objetivo é descobrir como reconstruir uma sociedade em que liberdade e convivência política possam coexistir. Surge então uma de suas ideias mais importantes, a distinção entre liberdade natural e liberdade civil. A liberdade natural consiste em fazer aquilo que as próprias forças permitem. Já a liberdade civil nasce quando o indivíduo participa da elaboração das leis às quais se submete. Uma sociedade verdadeiramente livre não é aquela em que cada pessoa faz tudo o que deseja, mas aquela em que todos obedecem a normas que ajudaram a construir coletivamente. Essa concepção aparece plenamente desenvolvida em Do Contrato Social. Rousseau procura responder à pergunta: como é possível formar uma comunidade política sem destruir a liberdade individual? Sua resposta está na ideia de vontade geral. Ela não corresponde simplesmente à vontade da maioria nem à soma dos interesses particulares. Trata-se da vontade orientada para o bem comum. Quando os cidadãos deliberam pensando no interesse coletivo, produzem leis legítimas, às quais todos podem obedecer sem perder sua liberdade. Assim, a verdadeira obediência política não é submissão a um governante, mas fidelidade à vontade geral da própria comunidade. A ética de Rousseau também atribui enorme importância à educação. Em Emílio, ele procura mostrar como formar um indivíduo moralmente livre em uma sociedade frequentemente corruptora. A educação não deve consistir apenas na transmissão de conhecimentos ou na imposição de regras externas. Seu objetivo principal é desenvolver gradualmente a autonomia da criança, permitindo que ela aprenda por experiência própria, respeite seu ritmo de amadurecimento e forme um julgamento independente. O educador não deve fabricar um indivíduo obediente, mas preparar uma pessoa capaz de agir segundo sua própria consciência racional. Nesse contexto, a consciência moral desempenha um papel decisivo. Rousseau acredita que existe no ser humano uma disposição natural para distinguir o bem do mal. A consciência funciona como uma espécie de voz interior que orienta a ação moral antes mesmo de elaboradas teorias filosóficas. Embora a razão seja importante, ela não constitui o único fundamento da ética. Os sentimentos morais, especialmente a compaixão, também possuem papel essencial na construção da vida virtuosa. A liberdade ocupa posição central em toda a sua filosofia. Para Rousseau, o ser humano realiza plenamente sua humanidade justamente por ser livre. A escravidão, a submissão arbitrária e a dependência excessiva destroem essa condição fundamental. Contudo, liberdade não significa ausência de toda autoridade.
Ao contrário, a verdadeira liberdade exige instituições políticas legítimas, educação adequada e participação ativa na vida pública. A emancipação moral depende tanto da autonomia individual quanto da organização justa da sociedade. Comparado aos filósofos anteriores, Rousseau apresenta tanto continuidades quanto rupturas. Como Aristóteles, acredita que ética e política são inseparáveis, embora discorde da estrutura política das cidades antigas. Como Agostinho, reconhece que existe uma profunda desordem moral na condição humana, mas atribui sua origem principalmente às instituições sociais e não ao pecado original. Em relação a Sêneca, compartilha a valorização da liberdade interior, mas considera insuficiente limitar a ética ao aperfeiçoamento individual, insistindo na necessidade de transformar também a ordem social. Sua influência sobre a filosofia posterior foi extraordinária. Suas ideias marcaram profundamente Immanuel Kant, que afirmou ter aprendido com Rousseau a reconhecer a dignidade moral do ser humano acima do simples conhecimento científico. Também exerceram enorme impacto sobre o romantismo, a pedagogia moderna, a teoria democrática e diversos movimentos políticos voltados para a igualdade e a cidadania. Muitos debates contemporâneos sobre educação, participação democrática, justiça social e autonomia individual continuam dialogando diretamente com suas reflexões. Em síntese, a ética de Rousseau procura explicar como preservar a liberdade e a bondade humanas em meio às complexidades da vida social. A corrupção moral não decorre da natureza do homem, mas das formas injustas de organização da sociedade. A educação deve formar indivíduos autônomos. A política deve expressar a vontade geral. E a verdadeira emancipação exige tanto transformação interior quanto instituições que respeitem a igualdade e a liberdade de todos. Sua filosofia representa uma das mais importantes tentativas de conciliar natureza, liberdade e vida coletiva, tornando-se um marco fundamental na história da ética e da filosofia política modernas. A ética de Immanuel Kant representa uma das mais profundas transformações da filosofia moral. Enquanto Aristóteles fundamentava a ética na busca da felicidade por meio das virtudes, Sêneca enfatizava o domínio racional das paixões. Agostinho colocava Deus e a graça no centro da vida moral, e Rousseau destacava a liberdade e a formação da consciência. Kant procurou estabelecer um fundamento inteiramente racional para a moralidade. Sua questão central não é como alcançar a felicidade, mas o que torna uma ação moralmente boa. A resposta que oferece revolucionou a filosofia. Uma ação possui verdadeiro valor moral quando é realizada por dever, isto é, por respeito à lei moral que a própria razão reconhece como universal. Kant parte da constatação de que muitas ações consideradas boas podem ser motivadas por interesses particulares. Uma pessoa pode agir honestamente para preservar sua reputação, ajudar alguém esperando gratidão ou cumprir promessas por medo de punição. Embora essas ações possam produzir bons resultados, seu valor moral permanece limitado, porque dependem de motivações externas. Para Kant, a moralidade não reside nas consequências da ação, nem nas inclinações pessoais, mas na intenção que a orienta. O único bem que é bom em si mesmo, sem depender de qualquer circunstância, é a boa vontade. A boa vontade consiste na disposição de agir simplesmente porque a razão reconhece que determinada ação é correta. Ela permanece moralmente valiosa mesmo quando não produz o resultado esperado. Essa ideia diferencia profundamente Kant das éticas consequencialistas, que avaliam a moralidade pelos efeitos das ações, e das éticas das virtudes, que enfatizam principalmente a formação do caráter. Para Kant, o núcleo da ética está na autonomia racional da vontade. É nesse contexto que surge o conceito de dever. O dever não representa uma obrigação imposta externamente por autoridades políticas ou religiosas. Trata-se da necessidade de agir segundo princípios que a própria razão reconhece como universalmente válidos. Quando alguém cumpre seu dever apenas porque teme uma punição ou deseja uma recompensa, ainda não está agindo moralmente em sentido pleno. A verdadeira ação moral nasce do respeito pela própria lei racional. Essa lei moral é formulada por Kant por meio do imperativo categórico, considerado o princípio central de sua ética. Diferentemente dos imperativos hipotéticos, que dependem de objetivos particulares, por exemplo, se quiser ser saudável, faça exercícios, o imperativo categórico vale para todos os seres racionais, independentemente de seus desejos ou interesses. Sua formulação mais conhecida afirma: age apenas segundo uma máxima que possas querer, ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Esse princípio funciona como um critério para avaliar nossas ações. Antes de agir, devemos perguntar se a regra que orienta nossa conduta poderia ser adotada por todos sem gerar contradição. Se uma pessoa considera aceitável mentir sempre que lhe convém, deve perguntar se seria possível desejar um mundo em que todos mentissem nas mesmas circunstâncias. Kant conclui que isso destruiria a própria confiança necessária para que a linguagem e as promessas existam. Assim, a mentira não é condenada por suas consequências ocasionais, mas porque sua universalização seria racionalmente contraditória. Outra formulação igualmente importante do imperativo categórico estabelece que devemos tratar a humanidade tanto na nossa pessoa quanto na dos outros,
sempre como um fim e nunca apenas como um meio. Esse princípio fundamenta uma das ideias mais influentes da filosofia moderna, a dignidade da pessoa humana. Os seres humanos possuem valor absoluto porque são capazes de agir racionalmente e legislar moralmente para si mesmos. Objetos possuem preço, pessoas possuem dignidade. Por isso, explorar, manipular ou instrumentalizar alguém exclusivamente para alcançar objetivos pessoais constitui sempre uma violação da moralidade. A noção de autonomia ocupa posição central nessa concepção. Antes de Kant, frequentemente se entendia a moral como obediência a leis impostas por Deus, pelo Estado ou pela tradição. Kant afirma que o verdadeiro agente moral é autônomo, isto é, dá a si mesmo a lei moral por meio da razão. Isso não significa inventar livremente qualquer regra, mas reconhecer racionalmente princípios que podem valer para todos. A autonomia é, portanto, a capacidade de obedecer à razão e não simplesmente aos próprios desejos. Essa concepção conduz diretamente ao conceito kantiano de liberdade. Para Kant, liberdade não significa fazer tudo o que se deseja. Se uma pessoa é dominada por impulsos, paixões ou interesses imediatos, ela não é verdadeiramente livre, mas escrava de suas inclinações. A liberdade autêntica consiste em agir conforme princípios racionais escolhidos autonomamente. Quanto mais a vontade se deixa governar pela razão, mais livre ela se torna. Assim, liberdade e dever não se opõem. Ao contrário, o cumprimento do dever é precisamente a manifestação da liberdade racional. Embora a felicidade seja um objetivo legítimo da existência humana, Kant recusa transformá-la no fundamento da moralidade. A felicidade varia conforme os desejos de cada indivíduo e não pode fornecer um critério universal para distinguir o bem do mal. Uma pessoa pode buscar felicidade por meios injustos, outra pode sofrer justamente por agir moralmente. Por isso, a ética é apoiar-se em princípios independentes das circunstâncias particulares. A felicidade permanece importante, mas ocupa lugar secundário em relação ao dever. Na filosofia prática de Kant, a ética também possui uma dimensão política e jurídica. Se todos os indivíduos devem ser tratados como fins em si mesmos, torna-se necessário construir instituições que respeitem essa dignidade universal. Essa concepção influenciou profundamente o desenvolvimento moderno dos direitos humanos, das constituições liberais e da ideia contemporânea de igualdade jurídica. A noção de que cada pessoa possui valor intrínseco tornou-se um dos pilares das democracias modernas. Comparando Kant aos filósofos anteriores, percebe-se uma mudança significativa de perspectiva. Aristóteles perguntava como formar um caráter virtuoso. Kant pergunta qual princípio racional deve orientar qualquer ação moral. Sêneca buscava a serenidade por meio do domínio das paixões. Kant concentra-se na obrigação racional. Agostinho fundamentava a moral em Deus e na graça. Kant procura uma fundamentação acessível à razão humana, independentemente da religião. Rousseau valorizava profundamente a consciência e a liberdade, mas Kant oferece uma estrutura filosófica rigorosa para explicar como a liberdade pode produzir normas universais. A influência de sua ética foi imensa. Ela moldou grande parte da filosofia moral dos séculos XIX e XX, influenciando pensadores como John Rawls, cuja teoria da justiça retoma diversos elementos kantianos, e também Jürgen Habermas, que procura reformular a universalidade da moral por meio da ética do discurso. Mesmo autores que criticam Kant continuam dialogando com seus conceitos de autonomia, dignidade e universalidade. Em síntese, a ética kantiana afirma que a moralidade não depende da busca da felicidade, dos sentimentos ou das consequências das ações, mas da capacidade racional de agir por dever. A boa vontade constitui o único bem incondicional. O imperativo categórico fornece o critério universal da ação moral. A dignidade humana impede que qualquer pessoa seja tratada apenas como instrumento, e a liberdade manifesta-se na autonomia da razão. Com essa formulação, Kant ofereceu uma das mais influentes fundamentações da ética moderna, estabelecendo princípios que continuam orientando debates sobre direitos humanos, justiça, democracia e responsabilidade moral. A ética de Baruch Spinoza ocupa uma posição singular na história da filosofia, porque rompe profundamente com a tradição moral anterior. Enquanto Aristóteles entendia a felicidade como realização da natureza humana por meio das virtudes, Sêneca buscava a liberdade no domínio racional das paixões, Agostinho fundamentava a moral na relação entre a vontade humana e Deus. Rousseau enfatizava a liberdade natural e a regeneração da sociedade, e Kant colocava o dever racional no centro da moralidade. Spinoza rejeita a ideia de que a ética deva basear-se em mandamentos, recompensas ou punições. Seu objetivo é compreender cientificamente o ser humano como parte da própria natureza e mostrar que a verdadeira liberdade nasce do conhecimento das causas que determinam nossa existência. Sua obra principal, Ética, apresenta uma estrutura incomum. Inspirando-se na geometria de Euclides, Spinoza organiza seu pensamento em definições, axiomas, proposições e demonstrações, buscando mostrar que a vida moral pode ser compreendida com o mesmo rigor lógico utilizado na matemática. Essa forma de exposição reflete sua convicção de que a realidade inteira possui uma ordem racional e necessária. O ponto de partida de sua filosofia é sua concepção de Deus e da natureza.
Para Spinoza, Deus não é um ser pessoal que cria o universo de fora dele, intervém ocasionalmente na história ou modifica os acontecimentos segundo sua vontade. Deus e a natureza constituem uma única realidade infinita. Essa famosa identificação, resumida na expressão latina Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza, significa que tudo que existe faz parte de uma única substância infinita e segue necessariamente suas leis. Não há acontecimentos absolutamente contingentes nem interrupções arbitrárias da ordem natural. Essa visão tem consequências profundas para a ética. Se toda a realidade é governada por relações necessárias de causa e efeito, então o ser humano também está inserido nessa ordem. Daí decorre uma das teses mais conhecidas de Spinoza, a crítica ao livre-arbítrio. Segundo ele, as pessoas acreditam ser absolutamente livres porque têm consciência de seus desejos, mas ignoram as causas que produzem esses desejos. É como uma pedra lançada ao ar que, se pudesse pensar, imaginaria mover-se por vontade própria, sem perceber a força que a impulsionou. Assim, a sensação de liberdade absoluta resulta da ignorância das causas que nos determinam. Entretanto, isso não significa que o ser humano esteja condenado à passividade. Ao contrário, Spinoza redefine completamente o conceito de liberdade. Para ele, ser livre não significa agir sem causa, pois nada existe sem causa. A verdadeira liberdade consiste em compreender racionalmente as causas que nos determinam e agir de acordo com essa compreensão. Quanto maior nosso conhecimento da realidade, menos somos escravos de impulsos irracionais e mais capazes nos tornamos de agir segundo nossa própria natureza racional. Essa ideia está ligada ao conceito de conatus, um dos pilares de sua ética. Todo ser procura naturalmente perseverar em sua existência. Esse esforço de autopreservação constitui a essência de cada indivíduo. No caso dos seres humanos, o conatus manifesta-se por meio dos desejos, das emoções e das ações. O desejo não é um defeito moral nem uma consequência do pecado. Ele expressa a própria dinâmica da vida. A questão ética consiste em compreender como orientar esse esforço de existir de maneira racional. É nesse contexto que Spinoza desenvolve sua célebre teoria dos afetos. Os afetos são modificações da mente e do corpo que aumentam ou diminuem nossa capacidade de agir. A alegria corresponde ao aumento dessa potência, a tristeza, à sua diminuição. Amor, ódio, esperança, medo, inveja e orgulho são analisados como fenômenos naturais, sujeitos às mesmas leis causais que governam o restante da natureza. Diferentemente de muitos filósofos anteriores, Spinoza não condena moralmente as paixões, procura compreendê-las. A sua famosa afirmação resume bem esse espírito. Não devemos rir, lamentar ou condenar os homens, mas compreendê-los. Spinoza distingue então dois tipos fundamentais de afetos. Os afetos passivos surgem quando somos determinados principalmente por causas externas, reagindo impulsivamente aos acontecimentos. Os afetos ativos aparecem quando compreendemos racionalmente essas causas e passamos a agir segundo nossa própria natureza. A emancipação moral consiste justamente nessa passagem da passividade para a atividade. O conhecimento desempenha, portanto, papel decisivo em sua ética. Spinoza distingue três níveis de conhecimento. O primeiro é a imaginação, baseada em percepções fragmentárias e frequentemente sujeita ao erro. O segundo é a razão, que identifica relações necessárias entre os fenômenos. O terceiro é a chamada ciência intuitiva, pela qual o indivíduo compreende diretamente a unidade de todas as coisas em Deus ou na natureza. Quanto mais elevado o conhecimento, maior a liberdade e menor a submissão às paixões. A felicidade não consiste na satisfação ilimitada dos desejos, mas na expansão contínua da potência de existir proporcionada pelo conhecimento racional. O ponto culminante dessa experiência é o amor intelectual de Deus, amor intellectualis Dei. Esse amor não corresponde a uma devoção religiosa tradicional, mas ao conhecimento profundo da ordem racional do universo, que produz alegria, serenidade e liberdade interior. O sábio não luta contra a realidade, compreende-a e participa conscientemente dela. Embora frequentemente seja lembrado por seu determinismo, Spinoza não elimina a responsabilidade ética. A responsabilidade não decorre de um livre-arbítrio absoluto, mas da capacidade crescente de compreender a si mesmo. Quanto mais racional se torna o indivíduo, maior é sua autonomia prática. A ignorância escraviza, o conhecimento liberta. A emancipação humana é, acima de tudo, um processo intelectual. Essa concepção também possui importantes implicações políticas. Em obras como o Tratado Teológico Político e o Tratado Político, Spinoza defende a liberdade de pensamento, critica o fanatismo religioso e sustenta que o Estado deve garantir condições para que os indivíduos desenvolvam plenamente sua racionalidade. Uma sociedade livre é aquela em que os cidadãos podem investigar, discutir e buscar a verdade sem coerção. Comparando Spinoza aos demais filósofos estudados, percebe-se sua originalidade. Aristóteles via a virtude como formação do caráter. Spinoza identifica a virtude com o aumento da potência racional de agir. Sêneca procurava dominar as paixões. Spinoza prefere compreendê-las cientificamente. Agostinho atribuía a desordem moral ao pecado. Spinoza rejeita essa linguagem moralizante e explica os comportamentos por relações naturais de causa e efeito. Rousseau enfatizava a liberdade política. Spinoza concentra-se na liberdade intelectual. Kant fundamentava a moral no dever. Spinoza considera que a razão conduz naturalmente ao bem,
sem necessidade de imperativos morais. A influência de Spinoza tornou-se especialmente intensa a partir do século XIX e XX. Seu pensamento inspirou filósofos como Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche e Gilles Deleuze, além de dialogar com áreas contemporâneas, como a psicologia, a neurociência e a teoria política. Sua compreensão naturalista das emoções e sua identificação da liberdade com o conhecimento continuam exercendo grande influência nos debates atuais sobre autonomia, racionalidade e comportamento humano. Em síntese, a ética de Spinoza procura libertar o ser humano não por meio da obediência a mandamentos, mas pela compreensão racional da realidade. O universo é governado por uma ordem necessária. O conatus expressa o esforço natural de existir. Os afetos podem escravizar ou fortalecer a potência humana. E a verdadeira liberdade consiste em compreender as causas que nos determinam e agir de acordo com essa compreensão. Sua filosofia representa uma das mais originais tentativas de substituir uma ética fundada no dever por uma ética fundada no conhecimento, fazendo da emancipação intelectual o caminho para a felicidade e para a liberdade. A ética de Jürgen Habermas representa uma das mais importantes tentativas de reconstruir a filosofia moral após as profundas transformações políticas, sociais e intelectuais do século XX. Depois das duas guerras mundiais, do totalitarismo, do Holocausto, do avanço tecnológico e da crescente pluralidade cultural das sociedades democráticas, tornou-se cada vez mais difícil sustentar uma ética baseada exclusivamente na natureza humana, na religião ou na consciência individual. Habermas procura responder a esse desafio propondo uma nova fundamentação da moralidade. Não é a vontade isolada de um indivíduo, nem uma tradição específica que legitima uma norma moral, mas a possibilidade de que ela seja racionalmente aceita por todos os envolvidos em um diálogo livre, igualitário e sem coerção. Sua ética desloca o centro da reflexão do indivíduo para a comunicação. Essa proposta nasce de sua compreensão da própria racionalidade. Habermas considera que a filosofia moderna concentrou-se excessivamente na razão instrumental, isto é, na capacidade de utilizar os meios mais eficientes para alcançar determinados fins. Essa forma de racionalidade foi extremamente bem-sucedida na ciência, na técnica e na economia, mas mostra-se insuficiente para resolver problemas morais e políticos. Questões como justiça, direitos humanos ou distribuição de recursos não podem ser respondidas apenas por cálculos de eficiência. Exigem deliberação pública e justificação racional. Para superar essa limitação, Habermas desenvolve a teoria da ação comunicativa. Segundo ele, os seres humanos não utilizam a linguagem apenas para transmitir informações ou influenciar o comportamento alheio. A linguagem possui também uma função cooperativa. Por meio dela, as pessoas procuram compreender umas às outras, justificar suas posições e alcançar acordos. A racionalidade humana manifesta-se, portanto, não apenas no pensamento individual, mas também na capacidade de participar de processos de argumentação. É justamente dessa concepção que surge a ética do discurso. Habermas afirma que uma norma moral só pode ser considerada legítima quando todos aqueles potencialmente afetados por ela poderiam aceitá-la livremente em um processo de discussão racional. A validade moral deixa de depender de uma autoridade religiosa, de uma tradição cultural ou da decisão isolada da consciência individual. Ela nasce da possibilidade de justificação perante todos os participantes do diálogo. Essa proposta mantém evidente diálogo com a ética de Kant, mas também introduz modificações importantes. Kant havia afirmado que cada indivíduo deveria perguntar se a máxima de sua ação poderia transformar-se em uma lei universal. Habermas concorda com a exigência de universalidade, porém argumenta que ela não pode permanecer apenas como um exercício da consciência individual. A universalização precisa ocorrer por meio da comunicação efetiva entre pessoas reais, que apresentam diferentes perspectivas, interesses e experiências. Em vez de perguntar sozinho se uma regra pode valer para todos, é necessário submetê-la ao exame público daqueles que serão afetados por ela. Por essa razão, Habermas formula dois princípios centrais de sua ética. O primeiro é o princípio da universalização, segundo o qual apenas são válidas as normas cujas consequências possam ser aceitas por todos os envolvidos. O segundo é o princípio do discurso, que estabelece que somente possuem legitimidade aquelas normas que poderiam receber o consentimento de todos em condições ideais de argumentação. Essas condições pressupõem igualdade entre os participantes, liberdade de expressão, ausência de coerção, acesso às informações relevantes e disposição sincera para buscar o melhor argumento. A noção de liberdade também adquire um significado específico em sua filosofia. Habermas não entende a liberdade apenas como autonomia individual, nem como simples ausência de interferência externa. A liberdade realiza-se plenamente quando os indivíduos podem participar em condições de igualdade dos processos de formação da vontade coletiva. Ser livre significa possuir voz nas decisões que afetam a própria vida. A autonomia deixa de ser apenas individual e torna-se também coletiva. Nesse contexto, a ideia de emancipação ocupa lugar central.
Desde seus primeiros trabalhos influenciados pela chamada Escola de Frankfurt, Habermas procura compreender como as sociedades modernas produzem formas de dominação que frequentemente passam despercebidas. A emancipação não consiste apenas em libertar-se de opressões políticas evidentes, mas também de manipulações ideológicas, desigualdades comunicativas e estruturas sociais que impedem determinados grupos de participar plenamente do debate público. Quanto mais inclusiva e racional for a comunicação, maior será o grau de emancipação da sociedade. Essa preocupação leva Habermas a formular uma importante distinção entre mundo da vida, Lebenswelt, e sistema. O mundo da vida corresponde ao conjunto de tradições, valores, relações familiares, práticas culturais e formas cotidianas de convivência que sustentam a comunicação entre as pessoas. O sistema, por sua vez, compreende instituições como o mercado e o Estado, que operam principalmente segundo lógicas econômicas e burocráticas. O problema das sociedades contemporâneas surge quando essas lógicas instrumentais invadem excessivamente o mundo da vida, fenômeno que Habermas denomina colonização do mundo da vida. Nessa situação, relações humanas passam a ser tratadas como simples mecanismos administrativos ou econômicos, enfraquecendo a participação democrática e a solidariedade social. Sua ética possui, portanto, profundas implicações para a democracia. Habermas defende o modelo da democracia deliberativa, segundo o qual a legitimidade das decisões políticas depende da qualidade do debate público que as precede. Eleições periódicas, embora indispensáveis, não são suficientes para garantir uma democracia saudável. É necessário que exista uma esfera pública ativa, onde cidadãos possam discutir livremente questões coletivas, apresentar argumentos, criticar decisões governamentais e influenciar a formação das leis. A justiça também recebe uma interpretação comunicativa. Em vez de ser definida exclusivamente por princípios abstratos ou pela autoridade do Estado, ela deve resultar de processos de deliberação nos quais todos tenham oportunidade efetiva de participar. Direitos humanos, liberdade de expressão, igualdade jurídica e participação política tornam-se condições indispensáveis para o funcionamento da própria racionalidade moral. Comparando Habermas aos filósofos anteriores, percebe-se que sua ética preserva elementos importantes da tradição, ao mesmo tempo que lhes confere novo significado. De Aristóteles, conserva a ideia de que a vida ética está inseparavelmente ligada à vida em comunidade. De Sêneca, mantém a valorização da razão, embora a compreenda de forma intersubjetiva. De Agostinho, preserva a preocupação com a dimensão interior da moralidade, mas sem fundamentá-la na religião. De Rousseau, retoma a importância da participação cidadã e da vontade coletiva. De Kant, herda a universalidade da razão e o respeito pela dignidade humana, porém substitui a reflexão solitária pelo diálogo público como fundamento da moral. A influência de Habermas estende-se por diversos campos da filosofia contemporânea, especialmente a teoria democrática, ao direito constitucional, a bioética, a filosofia política e as discussões sobre direitos humanos. Sua ética fornece instrumentos para enfrentar problemas característicos das sociedades plurais, nas quais convivem diferentes religiões, culturas e concepções de mundo. Em vez de buscar uma moral baseada em crenças particulares, Habermas procura construir procedimentos racionais capazes de produzir normas legítimas para todos os cidadãos. Em síntese, a ética de Habermas afirma que a moralidade nasce da comunicação racional entre pessoas livres e iguais. A validade das normas depende de sua aceitação em um discurso aberto e sem coerção. A liberdade realiza-se na participação democrática. A emancipação consiste em eliminar formas de dominação que impedem o diálogo, e a justiça decorre da deliberação pública orientada pelo melhor argumento. Com essa proposta, Habermas oferece uma das mais influentes reconstruções contemporâneas da ética, mostrando que, em sociedades pluralistas, o diálogo racional pode constituir o fundamento mais sólido da convivência moral e democrática. A evolução dos conceitos de virtude, liberdade, emancipação e dever, desde Aristóteles até Habermas, revela não apenas a continuidade da reflexão ética ao longo de mais de 2000 anos, mas também as profundas transformações da própria filosofia e das sociedades em que esses pensadores viveram. Embora todos procurem responder à mesma pergunta fundamental: como o ser humano deve viver para realizar uma vida boa, justa e digna, cada autor reformula esses conceitos à luz dos problemas de seu tempo. A ética desloca-se progressivamente da formação do caráter para a interioridade da consciência, desta para a autonomia racional e, finalmente, para a comunicação democrática entre cidadãos livres. Em Aristóteles, a ética está fundamentada na ideia de que todo ser possui uma finalidade própria. A, a finalidade do ser humano é realizar plenamente sua natureza racional, alcançando a eudaimonia, isto é, uma vida de florescimento e excelência. Nesse contexto, a virtude ocupa o centro da reflexão. Ela não é um conjunto de regras, nem uma qualidade inata, mas um hábito adquirido pela prática constante de boas ações. O indivíduo torna-se justo praticando a justiça, corajoso exercendo a coragem e prudente tomando decisões equilibradas. A liberdade consiste principalmente na capacidade racional de deliberar corretamente, enquanto o dever ainda não aparece como uma obrigação abstrata,
mas como a consequência natural de uma vida orientada pela razão. A emancipação não é concebida como libertação política ou social, mas como aperfeiçoamento humano alcançado dentro da comunidade política. Com Sêneca, a virtude permanece sendo o bem supremo, mas seu significado sofre importante transformação. Vivendo em um mundo marcado pela instabilidade do Império Romano, o filósofo estoico desloca o foco da ética da participação política para a vida interior. A liberdade deixa de depender das circunstâncias externas e passa a significar autodomínio. O homem verdadeiramente livre é aquele que governa suas paixões e ajusta sua vontade à ordem racional da natureza. A emancipação torna-se essencialmente interior. Consiste em libertar-se do medo, da ambição, da ira e da dependência dos bens externos. O dever, embora presente, identifica-se com a fidelidade à razão universal e à natureza, e não com uma lei moral formal. Em Agostinho, a tradição clássica é profundamente reinterpretada pela teologia cristã. A virtude já não se explica apenas pelo hábito ou pela razão, mas pela correta orientação do amor. O ser humano é definido sobretudo por aquilo que ama. A liberdade continua existindo, porém encontra-se moralmente enfraquecida pelo pecado original. A emancipação deixa de ser apenas autodomínio racional e transforma-se em libertação espiritual, possível graças à ação conjunta da vontade humana e da graça divina. O dever moral consiste em ordenar corretamente os amores, colocando Deus acima de todos os bens criados. A felicidade deixa de ser simplesmente o florescimento da natureza humana e passa a significar a união definitiva com Deus. Na filosofia de Rousseau, o problema ético assume um caráter fortemente político e social. Ao contrário de Agostinho, Rousseau não atribui a corrupção moral à natureza humana, mas às instituições sociais injustas. A virtude consiste em preservar ou reconstruir a autenticidade da consciência diante das pressões da sociedade. A liberdade torna-se o conceito central de sua filosofia. O homem nasce livre, mas pode ser escravizado por relações de dependência e desigualdade. A emancipação adquire um significado novo, relacionado tanto à educação quanto à participação política. Formar indivíduos autônomos e construir instituições orientadas pela vontade geral tornam-se tarefas inseparáveis. O dever deixa de ser principalmente religioso e passa a consistir no compromisso racional do cidadão com o bem comum. Com Kant, ocorre talvez a mais profunda transformação da ética moderna. A virtude continua sendo importante, mas deixa de ocupar o centro da moralidade. Em seu lugar aparece o dever. Uma ação é moralmente boa não porque produz felicidade ou desenvolve virtudes, mas porque é realizada por respeito à lei moral. A liberdade também recebe novo significado. Não consiste em fazer o que se deseja, mas em obedecer autonomamente à razão. O indivíduo emancipa-se quando deixa de ser governado por desejos, interesses ou autoridades externas e passa a legislar moralmente para si mesmo. A autonomia racional torna-se o fundamento da dignidade humana e da igualdade moral entre todas as pessoas. Em Spinoza, muitos desses conceitos são novamente reformulados. Ele rejeita a ideia tradicional de livre-arbítrio, afirmando que tudo ocorre segundo a necessidade da natureza. À primeira vista, isso parece eliminar a liberdade, mas Spinoza redefine completamente o conceito. Ser livre não significa agir sem causas, e sim compreender as causas que nos determinam. A virtude deixa de ser obediência a normas e passa a identificar-se com o aumento da potência racional de agir. O dever praticamente desaparece como categoria fundamental. A razão conduz naturalmente ao bem, sem necessidade de imperativos morais. A emancipação torna-se essencialmente intelectual. Consiste em libertar-se da ignorância e das paixões passivas por meio do conhecimento adequado da realidade. Por fim, em Habermas, a ética desloca-se do indivíduo para a comunidade comunicativa. A virtude, embora continue sendo valiosa, perde seu papel estruturante. O dever também é reinterpretado. Em vez de derivar de uma lei racional concebida individualmente, como em Kant, ele nasce da possibilidade de justificar racionalmente uma norma diante de todos os envolvidos. A liberdade deixa de ser apenas autonomia pessoal e passa a significar participação igualitária nos processos de deliberação democrática. A emancipação torna-se coletiva. Consiste em superar relações de dominação que impedem a comunicação livre e racional. A moralidade deixa de depender apenas da consciência individual e passa a fundamentar-se no diálogo público. Observando esse percurso histórico, percebe-se uma clara evolução dos conceitos fundamentais. A virtude, inicialmente entendida por Aristóteles como excelência do caráter, transforma-se em autodomínio em Sêneca, em amor ordenado em Agostinho, em autenticidade moral em Rousseau, em disposição subordinada ao dever em Kant, em aumento da potência racional em Spinoza e, em Habermas, torna-se menos central diante da preocupação com procedimentos comunicativos justos. A liberdade também sofre profundas modificações. Em Aristóteles, ela é o exercício racional da escolha prudente. Em Sêneca, a independência diante das paixões. Em Agostinho, a capacidade de orientar a vontade para Deus. Em Rousseau, a autonomia do cidadão participante da vontade geral. Em Kant, a autodeterminação da razão. Em Spinoza, a compreensão da necessidade. E em Habermas, a participação igualitária no diálogo democrático. A ideia de emancipação praticamente inexiste como conceito explícito na antiguidade, mas ganha importância crescente ao longo da modernidade.
Em Aristóteles e Sêneca, ela corresponde ao aperfeiçoamento moral do indivíduo; em Agostinho, a libertação do pecado; em Rousseau, a recuperação da liberdade natural mediante educação e política; em Kant, a autonomia racional; em Spinoza, ao conhecimento libertador; e em Habermas, a superação das formas de dominação por meio da comunicação e da democracia. O conceito de dever acompanha trajetória semelhante. Em Aristóteles, ele permanece implícito na prática das virtudes. Em Sêneca, identifica-se com a fidelidade à razão natural; em Agostinho, com a obediência amorosa à vontade divina; em Rousseau, com o compromisso do cidadão para com a comunidade; em Kant, torna-se o fundamento absoluto da moralidade; em Spinoza, perde centralidade diante da explicação naturalista da ação humana; e em Habermas, reaparece como obrigação decorrente da justificação racional compartilhada. Apesar dessas profundas diferenças, existe uma notável continuidade entre todos esses pensadores. Nenhum deles reduz a ética ao simples cumprimento de normas ou à satisfação de interesses individuais. Todos entendem que a vida moral exige algum tipo de transformação da pessoa. Aristóteles fala em formação do caráter, Sêneca em domínio de si, Agostinho em conversão da vontade, Rousseau em educação da liberdade, Kant em autonomia racional, Spinoza em conhecimento das causas, Habermas em participação comunicativa. Em todos os casos, a ética procura responder ao mesmo desafio permanente da filosofia: compreender como o ser humano pode tornar-se verdadeiramente livre, justo e plenamente humano, embora cada época tenha oferecido respostas diferentes conforme seus próprios problemas históricos e intelectuais.